Hallelujah. God is good. Beautiful songs this morning, actually, Deb, just to sing of the mercy and the grace of God. What was that other one you sang? Praise the Lord, His mercy is more. His mercy is more. Our sins, there were many. His mercy is more. Praise God for His goodness. Is everybody warm enough? It's warming up a bit, isn't it, this morning? You're all right, mate, for the time being, I think. It's the warmth of the presence of God in the place, I think, this morning. Bless the Lord. Well, we're really blessed this morning to have some good friends with us. My brother-in-law is a good friend of mine, so brother and sister-in-law, yeah. And we also have a family. They're Brazilians. Now we had some Brazilians last time, didn't we, for a change? They were living. Where were they living? Yes, an English guy, Patrick and his wife. Yeah. But today we've got. Let me get the names right here. Pastor Lucio, and his wife Gabriela. And their children, Esther and Miguel. Got that right. So, Pastor Lucio and Gabriela, they pastor church in missions in Madrid. In Madrid. So, yeah, we'll definitely be praying for you, brother. We'll pray God's blessing upon them, right? Because they need it in Madrid, right? Bless our Spanish brothers and sisters. Let's just pray for them. Father, we just want to thank you, Lord, for Pastor Lucio and Gabriela, Lord. We thank you for their family. We thank you for their heart, Lord. We thank you that you have called them to Madrid, Lord. And you have put within their hearts your heart for the Spanish people, Lord. And so we pray your blessing upon them. We pray your protection. We pray your provision, Father. And Lord, we thank you for your heart for Spain, Lord. We pray for the salvation of Spain, Father. Lord, for those people that are precious for you. Lord, who you poured out your blood for. Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. It's a pleasure to have you with us this morning. We got another Brazilian that's going to come up. Pastor Ju, Mateus. Yeah, you can clap him, Morning, KCC. Hey. We'll see that. Crack on. Finish here my English. É uma grande alegria estar com vocês essa manhã. It's a real pleasure to be with you this morning. Eu vou. Are you on? Can everybody hear him? Yes. Amen. Vou trocar a Bíblia do Pastor Robert aqui. So I'm going to change Robert's Bible here. What we got here? Is that the NIV? Yes. Okay. Okay. No problem. No problem. The nearly infallible version. Yes. Because here have two versions, Portuguese and English. Yes, we got Portuguese and English here. É uma grande alegria estar aqui com vocês essa manhã. It's a great pleasure to be with you this morning. E poder partilhar a palavra do Senhor. To be able to share the word of God. Eu confesso que provavelmente I confess that probably esse texto que eu vou compartilhar com vocês this text that I'm going to share with you é um confronto do Senhor, it's a confrontation of the Lord. muito mais ao meu coração, It's confronting me a lot more muito mais talvez do que a igreja. than maybe the church is É um confronting me more texto than que o Senhor constantemente tem falado ao meu coração, I've seen that the Lord has constantly spoken into my heart, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, quando ela é lida, but I'm sure that when the word of God is read, ela nunca volta vazia. she never returns void. Então o Senhor falará também ao seu coração. And so the Lord is going to speak to your heart as well. O Pastor Robert está numa série de mensagens no livro de Colossenses. Pastor Robert is in a series of messages in the book of Colossians. E ele me deu a liberdade de darmos uma pausa hoje And he gave me the freedom just to pause today e lermos um outro texto. and to read another text. Então nós vamos ler o livro de Josué, capítulo 5. So we're going to read Joshua chapter 5.
Mas, enquanto vocês estão encontrando o texto, But while you're opening your Bible to the text, eu quero mostrar para vocês uma pedra que é bem comum ser encontrada aqui na I Inglaterra. want to show you a stone, it's flint, right? Flint, I think, that is quite common here in England. Eu até coloquei uma foto ali no telão dessa pedra. Okay, there you go, have it back. É muito comum encontrar essa pedra nos jardins aqui na Inglaterra. It's common to find these in some of your gardens here in England. Eu não sei o nome dessa pedra. Alguém sabe o nome I dela? don't know the name of it. Is it slate? Slate. 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 Yeah. Slate. Em português nós chamamos de pedra madeira cinza. Mas We call it grey wood. Other name. Yes. Grey wood stone in, No I don't problem. know where that in Mas Portuguese. em 2012, quando eu estive aqui visitando Robert Adina, But when I was here in 2012 visiting Robert Nadjana, eu saí para orar junto com o Robert e encontrei uma pedra dessa na rua. yeah, I went out with Robert and I found one of these stones in the street. E na hora que eu vi essa pedra, o Senhor falou muito forte ao meu coração em Josué 5. And when I saw this stone, Yeah. the Lord spoke very, very firmly with me about Joshua chapter 5. Existem algumas coisas que nos marcam e nos remetem a outras coisas. There's certain things that mark our lives and Nos faz lembrar algo. help us to remember other things. E eu confesso que quando eu ando aqui na Inglaterra e vejo essa pedra, And I admit that when I walk in England and I see this type of stone, na hora eu lembro de Josué capítulo 5. at that very moment I remember Joshua chapter 5. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê. And in a little while you're going to understand why. Mas eu já vou avisar algo. But I'm going to tell you something. Se alguém dormir durante a pregação, If anybody falls asleep during eu vou usar essa pedra para te during the preach, acordar. I'm going to use it to wake you up. Josué capítulo 5. Joshua chapter 5. O pastor Robert vai ler para nós do verso 1 até o verso de número 9. Pastor Robert's going to read from verse 1 through to verse 9. Now when all the Amorite kings west of the Jordan and all the Canaanite kings along the coast heard how the Lord had dried up the Jordan before the Israelites until we had crossed over, their hearts melted and they no longer had the courage to face the Israelites. At that time the Lord said to Joshua, "Make flint knives and circumcise the Israelites again." So Joshua made flint knives and circumcised the Israelites at Gibeath Haraloth. Tongues, I need the interpretation for that one. Now, this is why he did so. All those who came out of Egypt, all the men of military age, died in the desert on the way after leaving Egypt. All the people that came out had been circumcised, but all the people born in the desert during the journey from Egypt had not. The Israelites had moved about in the desert 40 years until all the men who were of military age when they left Egypt had died, since they had not obeyed the Lord. For the Lord had sworn to them that they would not see the land that he had solemnly promised their fathers to give us, a land flowing with milk and honey. So he raised up their sons in their place, and these were the ones Joshua circumcised. They were still uncircumcised because they had not been circumcised on the way. And after the whole nation had been circumcised, they remained where they were in camp until they were healed. Then the Lord said to Joshua, "Today I have rolled away the reproach of Egypt from you." So the place has been called Gilgal to this day. Amém. Feche os seus olhos por mais um momento. Just close your eyes one more time. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Father, thank you for this morning, pelo momento de louvor, for the time of worship, pelos textos bíblicos que foram for the lidos, biblical texts that have already been read, pela tua misericórdia sobre nós. for your mercy over our A lives. tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. It's because of your mercy that we're not consumed. E agora nós oramos, Senhor, And now we pray, que Lord, mais uma vez that once again, o Senhor nos visite com a tua bondade e misericórdia. Lord, you would visit us with your goodness and your mercy. E que o Senhor fale aos nossos And corações. that, Lord, you would speak to our hearts. Que a tua graça possa nos alcançar, That we could receive of your grace. nos libertar That your grace could free us e nos direcionar essa and manhã. direct us this morning. Que a tua palavra That your word ministre aos nossos corações. would minister to our E que hearts. toda a honra e toda a glória All the honor and the glory seja dada ao nome de will Jesus. be given to Jesus, the name of Jesus. Assim já oramos e agradecemos. And we pray it like this. And thank you, Lord. Amém, Senhor. Amen.
Amém. Você já teve a sensação, em algum momento da sua vida, Have you ever had the sensation at any time in your life de estar pronto para avançar, that you're ready to go forward and advance, mas algo te fazer parar? but something stops you? Dizer, stop, pare. So, yes, something says stop. Você já teve a sensação de iniciar algum ano Have you ever had the sensation of beginning a year e aqui dentro algo dizer, será o ano da conquista? and there in your heart you're feeling that this is going to be the year of conquest, the year of victory. Esse será o melhor ano para a sua família, This is going to be the best year for my family, para o seu ministério, for my ministry, para a sua vida. for my life. E aí de repente começa o ano And then suddenly, the year starts, e parece que há diante de nós algo dizendo, pare um pouco. and then there's something that's kind of says to us, stop a while. Não vai avançar. Don't go forward. Não vai avançar profissionalmente, You're not going forward professionally, nos seus relacionamentos, in your relationships, nas suas finanças in your finances, e nem no seu ministério. and in your ministry maybe. Eu fiquei pensando em alguns exemplos a respeito disso. I was thinking about some examples of this. E há algo aqui na Inglaterra And there's something here in England, be careful. que Be careful what you're saying. Got to watch these Brazilians, go on. ele look my slides. Não. Ele olhou aqui meus slides. I'm looking at his slides. Algo I can see que it. foi criado aqui na There Inglaterra was something that started here in England, e que para nós brasileiros é muito especial. and for us Brazilians is something that's very special. Nós amamos os ingleses por vários motivos, We Brazilians, we love the English for various motives. mas um dos grandes motivos é a capacidade que vocês têm But one of the great motives is the capacity that we have de poder criar coisas boas, to create good things. To create good things. I wondered what was coming. como o futebol. Like football. Yes. E o brasileiro gosta de futebol. And Brazilians love football. They love Eu football. sei que vocês têm tantas outras atividades físicas, I know you've got lots of other physical activities you do, como rugby like rugby, e outros sports, esportes other que sports, and other sports as vocês well praticam. that you guys practice. E eu vejo as pessoas caminhando e correndo na rua, e tudo isso é muito praticado aqui na Inglaterra. And I see lots of people running and walking in the streets, on the roads, and this is happening a lot in England. Mas para nós, os brasileiros, é especial o futebol. But for us, football is the special thing. E eu sei que para vocês, especialmente para o pai do Pastor Robert, And I know that for you, and especially for Pastor Robert's dad, yes, há uma data muito especial. there's a very special date. 1966. 1966. Yes! Yes, 1966. Glory to God. A moment of glory. Glória a Deus por essa data especial. Glory to God for this wonderful date. Eu ganhei um DVD com os jogos de 1966. Yes, of course. And I got a present from Rob's dad of all the games from 1966. Fantástico, brilhante. A DVD. Yes, Yeah. brilhante. It was brilliant. Da conquista da Copa de 1966. When we conquered the World Cup in 1966. Mas eu fiquei pensando em algo. But I was thinking about something. Nós lá no Brasil, There in Brazil, todos os anos de Copa do Mundo, every year there's a World Cup. olhamos para os times que estão na Copa do Mundo We look at the teams that are participating in the cup competition. e os brasileiros pensam quais são os times mais difíceis. And the Brazilians think which are going to be the most difficult teams. E na grande maioria das vezes a Inglaterra está entre os times mais difíceis para nós. And so many times England are amongst those teams that are going to be most difficult to play against for the Brazilians. Por exemplo, o time de 1990 For example, the team of 1990 ou o time de 2018, or 2008, 2022. 2022. Mas pensando nos times que vocês já tiveram But thinking about the teams that you've already had here, e na esperança que é colocado naqueles que gostam de futebol, and the hope that you put in those teams, those who love football, especialmente o
pai do pastor Robert. especially Pastor Robert's dad. Eu fico pensando na expectativa. Será que esse ano vamos I conquistar? think about the expectancy. Well, is this going to be our year? Será que aquilo que nós vimos, alguns de vocês viram, 1966, Do you think that which we saw in 1966, vai se repetir novamente? is it going to be repeated again? E aí, de repente, nós olhamos e falamos, agora com David Beckham vai dar certo. Ooh. Não, And now, qualquer outro and jogador. now we think, oh, with David Beckham it's going to work out. We're going to get it right this time with David Beckham. I E think de he's retired. repente, vem um time e diz, stop. Yeah, and then suddenly there's a stop, right? Yes, There's a stop. Yeah. Falando em stop, um dos piores stops Yeah. Speaking about stops, one of the worst stops. foi o stop do Maradona com a mão. Oh yeah, it was the stop of Maradona. Remember that one, 1986, with his hand. Terrible. Terrible, terrible. They love the Argentinians. Mas eu fico imaginando para aquele... No. Crazy, man. What's your problem? Eu fico imaginando para aqueles que gostam de futebol I think about those who like football. a expectativa de dizer, esse ano vai dar certo. The expectancy that this time is going to work. E aí chega no meio da Copa And then they get to the halfway through the cup, e o time é desclassificado. and then the team lets them down E and they're aquela eliminated. frustração. And you get back to the frustration. E We know it well, right? e We a know it well. tristeza de ver que mais uma vez não deu certo. Yeah, and sorry? A tristeza de ver The sadness that comes again and thinks, oh, once again, que mais uma vez não deu certo. yeah, it hasn't worked again. É só para dar um exemplo, muitas vezes isso acontece conosco. Sometimes, this happens with us too. Estamos tão perto da conquista We feel that we're so close to conquering what we're after. e há um sentimento, vai dar certo. And there's that feeling within, Mas- this time it's going to happen. Mas de repente algo é posto diante de nós. But then suddenly we're faced with that E hand dito, that stops us pare, espere. and says, stop and wait. Está tão perto, mas parece que está longe. You're so close, but it feels that you're so far away. Vou dar mais um exemplo bem rápido. I'm just going to give you another example quickly. No estado de Minas Gerais, em Brasil, In the state of Minas Gerais, one of the states in Brazil, é encontrado muitas pedras preciosas. you can find a lot of precious stones in that particular area. Nas joias da coroa Elizabeth, In the jewels of Elizabeth's crown, há pedras preciosas que vieram do Brasil. there were some precious stones that came from Brazil. E uma dessas pedras muito preciosas é encontrada na região de Minas. And one of these precious stones that was in the crown, you can find in the state of Minas Gerais. E a maior pedra encontrada nessa região And the biggest stone that can be found in this region tem uma história muito has interessante. got a really interesting story behind it. Lavrador, alguém que procura pedras preciosas, Somebody who goes looking for these precious stones, minerador. a miner, what would we say, miner? Goes mining for these stones, right? Looking for the stones. Comprou uma terra muito grande. He bought a large area. E ele a falou, field. aqui tem pedra preciosa. And he said, here, there's one of these precious stones. E ele construiu uma pequena cabana And he built a shelter, a little em shelter, uma área in an area, e começou a cavar. and he began to dig. E cavou em vários lugares. And he was digging in various places. Depois de cerca de 10 anos que ele estava cavando After about 10 years of digging, e não tinha encontrado nada, and he hadn't found anything, ele resolveu vender aquele terreno. he decided to sell that land. Uma outra pessoa comprou Another person bought it e continuou cavando. and continued digging. Alguns lugares ele disse, aqui tem que cavar um pouco mais, e o outro proprietário parou e não deveria ter parado. Yeah, in some of the places he realized that needs to be dig more, The other landowner didn't dig deep enough. E ele cavou durante algum tempo, And so he kept digging deeper, cavou em lugares diferentes também, and also digging in other places as well, mas não encontrou nada. but didn't find anything. Terceira pessoa comprou aquela área And so a third person bought this area. e cavou também em vários lugares And he also was digging in various places e não encontrou nada. and didn't find anything. E esse terceiro vendeu. And this third person sold the land. A quarta pessoa
que comprou aquela área, the fourth person that bought that land, andou por todo o terreno, uma fazenda grande, went walking all over that piece of land. It was a big area. viu várias áreas que tinham sido cavadas And saw lots of different places that had already been dug. e teve uma ideia: eu vou cavar em um lugar diferente. And then he had an idea, I'm going to go and dig somewhere different. Eu vou cavar onde eles fizeram a cabana. I'm going to dig where they built the shelter. Então ele resolveu fazer uma outra cabana e dormir em outro lugar. So he decided to build a different shelter in another place. E começou a cavar onde os outros dormiam. And he began to dig where the others had actually slept in E the shelter. cerca de 1,5 metro de profundidade, About a meter and a half of depth. ele encontrou a maior pedra preciosa que já foi vendida em Minas He Gerais. found the biggest precious stone that has ever been found and sold in Minas Gerais. Os outros estavam tão perto, Yeah, the others were so close. dormiram todas as noites em cima daquela They were pedra, sleeping on top of that particular piece of land every night, mas não puderam encontrar. but they couldn't find it. O texto que nós acabamos de ler, The text that we've just read de Josué capítulo de número 5, from Joshua 5 é um texto que nos remete a essa ideia. is a text that transmits this idea. A palavra de Deus nos diz que há 40 anos o povo tinha saído do deserto. The Bible tells us that 40 years had passed since they'd come out of the desert. E toda aquela Egypt, come out of Egypt, sorry. Egito. E toda aquela geração que saiu do Egito e andou no deserto com Moisés, And all of that generation that had left Egypt and walked through the desert with Moses durante 40 anos, during 40 years, chegaram tão perto de conquistar a terra, they'd arrived so close to conquering the land, mas por conta da incredulidade do coração, but because of the unbelief in their hearts, eles ficaram do lado de fora da terra prometida. they weren't able to go into the land of promise. E Deus disse: porque vocês não creram na promessa, And God said, because you have not believed in my vocês vão promise, morrer no deserto, you will die in the desert. mas os filhos de vocês conquistarão a terra But prometida. your sons, your next generation, will conquer the promised land. 400 anos como escravo no Egito, 400 years as slaves in Egypt. 40 anos andando no deserto. 40 years walking in the desert. Várias gerações passaram Generations had come and gone. e havia uma esperança no coração de todo aquele povo. And there was one hope in the hearts of all those people. O nosso Deus, Our God, o Deus de Abraão, Isaac e the Jacó, God of Abraham, Isaac and Jacob, dia nos levará à terra will prometida. one day take us into the promised A land. terra que mana leite e mel. The land of milk and honey. E quando eles saem do Egito em direção à terra prometida, And when they leave the land of Egypt in the direction of the promised land, the o holy land, coração daquele povo começa a encher de expectativa. the hearts of these people begins to fill with expectation. Tenta imaginar isso comigo. Think about this with me. De uma forma maravilhosa, Deus abre o mar vermelho diante dessa nação. Think about how God opened the Red Sea with these Moisés people. toca no mar e o mar se Yeah, abre. Moses extends his rod and the sea opens. Aquela The sea geração opens. passa pelo mar vermelho The generation went through the Red Sea e começa a ser conduzida para a terra and prometida. they're going through the desert in direction of the promised land. Por causa da incredulidade, But because of the unbelief, nem todos aqueles vão entrar. not all of them are going to enter into the promised E land. por isso ficam 40 anos no And deserto. so there's 40 years they end up walking around the desert. Mas durante 40 But anos, during those 40 years, esse povo é sustentado pela misericórdia de Deus. the Lord sustains this people by His mercy. A Bíblia diz que todos os dias Deus mandava alimento, maná. The Bible says that every day the Lord sent manna to De feed them. dia havia uma nuvem protegendo eles do calor. During the day that there was a cloud that would cover them, that would protect them. E de noite uma coluna de fogo guiando esse povo. And at night there was a column of fire that would go before them. E todos eles sabiam, estamos próximos à terra And prometida. they all knew, we're close to the promised land. Uma geração falando para outra geração, nós vamos conquistar. One generation saying to the next generation, we're going to conquer that land. Nós vamos entrar na terra da promessa. We're going to enter into the promised land. E cada uma daquelas pessoas And each one of those people
passou a sonhar com a promessa de We're Deus, starting to dream about the promise of God com a terra prometida. in the promised land. Eram milhões de There were pessoas. millions of people. A Bíblia diz que saíram do Egito 600.000 homens. The Bible says that 600,000 men left Egypt. Mas a Bíblia não diz quantas mulheres e The Bible crianças. doesn't say how many women and children were there with them. Vários historiadores falam entre 2 a 3 milhões de pessoas. Many historians and scholars, they say that between 2 and 3 million people came out. Mas imagine comigo esse povo andando no But deserto. imagine these people walking around the desert. E todos os dias eles ouviam falar: está chegando a hora. And every day they would hear, oh, that the time is arriving. Está chegando o momento. That the moment is arriving. E então chega o grande dia. And then the great day O arrives. dia que toda aquela geração vai colocar o pé na terra prometida. When the day arrives when that next generation is about to put their feet inside the promised land. E a palavra de Deus nos diz então que Moisés e a geração passada toda vem a morrer. And so the Bible tells us all that previous generation that left Egypt had passed away, had died. Josué assume a liderança. Joshua assumes the leadership. E aqui no capítulo 4 para o capítulo And in 5, chapter 4 and 5 of Joshua, a Bíblia nos relata como eles entram de uma forma poderosa na the terra Bible prometida. relates how they enter into the promised land in a powerful way. Deus abriu o mar vermelho para Moisés sair com o povo do Egito. God had opened the Red Sea for Moses and the people of Israel to leave Egypt. E agora Deus vai abrir o Jordão para Josué sair do deserto para a terra And now prometida. God is going to open the river Jordan for Joshua and the next generation to pass through and enter the promised land. A Bíblia diz que o Jordão estava transbordando em todos os The cantos. Bible tells us that the river Jordan was in flooding season. E Deus seca o Jordão e o povo passa em terra seca. And God stops the flow of the Jordan and they pass over on dry ground. E quando toda aquela geração, milhões de pessoas estão agora na terra da promessa. And now suddenly the millions of people have crossed over into the promised land, the other side of the Jordan. Pela primeira vez estão todos eles, agora não são só espias, são todos eles. And now for the first time, all of them, not just the spies that had previously entered, but all of them were there. Estão dentro da terra. They were inside the land. E o coração deles agora está mais cheio ainda de certeza. And their hearts now are filled even more with certainty. Chegou a hora de conquistar. Now's the time we're going to Chegou a hora conquer. de dominar. Now's the time we're going to Chegou dominate. a hora de plantar. Now's the time we're going to plant. Estabelecer casa e ser um povo livre. And we're going to build our home and we're going to be a free people in the land. Eles sabiam que teriam que lutar, They knew that they got to fight, mas eles estavam prontos para a but they batalha. were ready for the battle. Mas não só eles estavam prontos para a But batalha. not just they were ready for the battle. A Bíblia diz que todos os reis que moravam naquela The região Bible says that all the kings in that region, estavam com seu coração apavorado. all the kings in that region were terribly afraid in their hearts. Apavorados. They were absolutely afraid, Pastor terrified. Robert vai ler para nós de novo, capítulo 5, o verso de número 1, e preste atenção na sua Bíblia. Pastor Robert's going to read verse 1. Start verse 1. Só o verso. Okay. Now, when all the Amorite kings west of the Jordan and all the Canaanite kings along the coast heard how the Lord had dried up the Jordan before the Israelites until we had crossed over, their hearts melted and they no longer had the courage to face the Israelites. Tudo parecia dizer: esse é o momento. Everything seemed to indicate that this was the moment. Essa é a melhor hora. This is the right time. Vamos batalhar. Let's go to battle. Vamos conquistar. Let's conquer. O exército deles está com medo. Their armies, our enemies' armies, are frightened to death. O rei deles está com medo. Their kings are frightened to death. Deus abriu o Jordão para nós. God has opened the River Jordan for Todos us. nós estamos do lado da promessa. Now we're in the promised land. Colocamos o pé. We've put our feet. Vamos tomar posse. Now we're going to take possession of it. E aí Deus diz: pare. And then God said, stop. Pare aqui. Stop here. Porque há algo que vocês precisam fazer Because there's something that you need to do antes de tomar posse da promessa. before you take possession of the promise. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. And it's about this that I want to talk to you this De morning. forma bem rápida. Very quickly. Corrigindo as pendências
correcting the unresolved issues. Para to enter the entrar promise. na promessa. Yeah, pending issues, to enter in the promise. Is correct? Yeah, tá So, bom, tá bom, tá bom, tá bom. Corrigindo as pendências para tomar posse da promessa. Correcting the pending issues to enter the promise. Did De you get that? repente, Deus diz: pare, Suddenly God said, stop, porque há algo que vocês precisam fazer. because there's something that you need to do. Há um posicionamento que vocês precisam tomar. There's a position that you need to take. first. Vocês entraram na terra, You've entered into the land, mas não podem tomar posse da terra, but you can't take possession of the land porque ainda precisam fazer algo. because there's some things that you need to do. Quando eles estavam finalmente prontos para tomar posse da bênção, When they were finally ready to receive that blessing, Deus diz: dessa maneira vocês não podem. God says, this way you won't receive it. Não é a forma apropriada. This isn't the appropriate way. Há algo que precisa ser feito. There's something that needs to happen. Há algo que precisa ser resolvido. There's something that needs to be resolved. Há pendências que precisam ser tratadas. There are unresolved issues that need to be sorted. E assim também é conosco, irmãos. And it's like that with us too. Eu não estou dizendo que é assim com o time de futebol inglês. No, I'm not saying this about the English football team, of course. Mas muitas vezes é assim na nossa vida familiar, But sometimes it's like that in our family life. na nossa vida espiritual, It's like in our spiritual life, na nossa vida in our financeira. financial life. Muitas vezes nós falamos: esse é o momento Very many times we say, oh, this is my moment. de ver minha família inteira servindo ao Senhor, To see all of my family serving the Lord. de viver o que Deus prometeu para a minha vida e para a minha casa. To experience everything that God has promised for my life and for my family's life. E de repente parece que há algo diante de nós dizendo: ainda não é o momento. And then it seems that suddenly there's something saying, look, wait, it's not quite yet. E a grande pergunta é: por que Deus fez aquele povo parar naquele momento? And the big question is, why did God stop those people from moving forward at that particular moment? A primeira coisa que a palavra de Deus nos The mostra first thing that the Word of God tells us é que havia uma aliança que precisava ser cumprida pelo povo de Israel. is that there was a covenant that needed to be fulfilled with the people of Israel, by the people of Israel. Covenant obligations. Deus estava fazendo grandes milagres. God was doing great miracles. Deus estava cumprindo a palavra que ele tinha dito para Abraão, Isaac e Jacó. God was fulfilling the promises that he'd given to Abraham, Isaac and Jacob. Só que aquele povo precisava tomar uma postura diante da aliança que eles tinham com But Deus. those people needed to re-embrace their commitment, the covenant that they had assumed with God. O pastor Robert vai ler para nós o verso 1 até o verso de número 5. Verso 2, né? Do verso 2 ao verso 8, perdão. Okay, verse 2 to verse 8. At that time the Lord said to Joshua, make flint knives and circumcise the Israelites again. So Joshua made flint knives and circumcised the Israelites at Gibeath. Now this is why he did so. All those who came out of Egypt, all the men of military age, died in the desert on the way after leaving Egypt. All the people that came out had been circumcised, but all the people born in the desert during the journey from Egypt had not. The Israelites had moved about in the desert 40 years until all the men who were of military age when they left Egypt had died, since they had not obeyed the Lord. For the Lord had sworn to them that they would not see the land that he had solemnly promised their fathers to give us, a land flowing with milk and honey. So he raised up their sons in their place, and these were the ones Joshua circumcised. They were still uncircumcised because they had not been circumcised on the way. And after the whole nation had been circumcised, they remained where they were in camp until they were healed. Israel entrou na terra prometida de uma forma milagrosa, Israel had entered the promised land in a miraculous way. mas não poderiam tomar posse da promessa But they couldn't take possession of the promise porque havia uma postura que eles deveriam tomar diante de Deus. because there was something that God wanted them to do. Deus tinha feito uma aliança com Abraão, God had made a covenant with Abraham. e a palavra de Deus era para Abraão: eu te darei uma grande descendência, uma grande nação. And the Bible tells us that God had said to Abraham, he promised him to have many descendants, a E great eu nation. darei uma terra que mana leite e mel para a sua And descendência. I'm going to give you a land as well where there's milk and honey, a land of milk and honey for your descendants. Só que todos os homens da sua descendência But he said all of
all of your descendants, deverá ter um sinal da aliança que você está tendo comigo e eu com você. all of your descendants should have a mark of this covenant for all your generations. O sinal dessa aliança da parte dos homens para com Deus, The mark that the men had to put upon themselves as a mark of the commitment, covenant, seria uma cirurgia. was a surgery. A promessa de Deus é uma grande descendência e terra que mana leite e mel. Okay, so the promise is to God for the descendants of Abraham is a great nation, that they will become a great nation and have a land of their own. E o sinal que vocês vão ter para diante de mim, And the mark of this covenant that you'll have with me, como marca de obediência, as a mark of obedience, de que vocês temem somente a um Deus, that you only fear me, one God, e que vocês me servirão de todo o coração, com toda a força e ser. and that you'll serve me with all of your heart and all of your strength. O sinal dessa aliança The mark of this covenant será uma cirurgia. will be a little surgery. Aquilo que nós chamamos em português de fimose. No. É uma cirurgia só. A little surgery. A little surgery. Todos os que nasceram no deserto, And all those who had been born in the desert, a Bíblia diz que não tinham feito essa cirurgia. the Bible tells us that they had never been Toda geração circumcised. que saiu do Egito morre no deserto. All of that generation that had left Egypt died in the desert. Todos os homens de guerra morrem no All the deserto. men of war from that generation had died in the E desert. todos os que nascem durante aqueles 40 anos All those men that were in the desert for those 40 days, não tinham sido feita essa they cirurgia hadn't been circumcised. na parte íntima dos homens. That's all right. Pode ser. Ok. They hadn't been circumcised. Ok. Yeah. E então Josué diz: pega a pedra, And so God says, take a stone, faça facas make knives, e passe a cortar todos os homens and circumcise all the men. e fazer essa marca em todos And eles. put this mark upon their lives. E a Bíblia diz que então toda aquela geração faz isso And so the Bible says that all of that generation needed to do that second generation. e eles ficam parados ali naquele lugar. And they stop at that particular place. Vejam que eles entraram de uma forma maravilhosa, Remember that they entered into the land in a miraculous way, in a mas na wonderful hora way. de tomar posse, Deus disse: há algo que você tem que But the fazer. moment that they were about to take possession, he stops them and says, there's something you need to do. Há muitas coisas que nós aprendemos aqui. There are many things we can learn here. Uma que vem muito forte ao meu coração One that really speaks to my heart. é que nem todas as bênçãos de Deus, That not all the blessings of God, nem todos os milagres de Deus not all the miracles of God, são sinais da aprovação de Deus. are signs of his approval. Algumas vezes nós pensamos: Deus está aprovando o que eu estou fazendo, Many times we might think God is approving of the things that I'm doing porque Ele está prosperando, because I'm prospering, porque Ele está abençoando. because he's blessing. Deus está abençoando nossa nação, God is blessing our nation porque está prosperando. because he's prospering. Deus está abençoando nossa família. God is blessing our family. Deus está aprovando a maneira como eu lido com meu dinheiro, God is blessing or approves the way that I deal with my finances porque Ele está prosperando. because I'm prospering. E esse povo estava pensando isso. And the people were thinking that. Deus está nos abençoando, God is blessing us, então Ele está nos and aprovando. so he approves of us. Nós não estamos fazendo a cirurgia, We're not circumcised, a nossa parte da aliança, which is our part of the covenant, mas Deus está dando maná, but God's given us manna. mas Deus está nos protegendo, But God's protecting mas us. Deus está abrindo o Jordão, God's opening the River Jordan. mas Deus está preparando o caminho, God is preparing the mas way. os inimigos estão com medo de nós. And the enemies, our enemies, are frightened to Isso death of quer us. dizer que está tudo bem. So it shows us everything's E okay. aí Deus vem e diz: não está tudo bem. And God says, no, it's not all right. Pare e trate isso que Stop você está and fazendo. sort this out. Você precisa mudar a sua You postura. need to change your posture. Você precisa corrigir isso. You need to correct this. Eu quero te dar a promessa. I want to give you the promise. Eu não quero somente que você veja a I promessa. don't want you just to see the promise. Eu não quero que você durma sobre I don't ela. want you to sleep over it. Eu não quero que você somente sonhe com I ela. don't want you just to dream about it. Eu não quero somente que você lembre que eu te fiz I promessas. don't want you just to remember that I made a promise to you. Eu não quero somente que você
você registre no caderno que eu falei algo para a sua vida, I don't want you just to write in your books that I gave you a para a promise sua família, about your family, para filhos, about your para os sons, seus pais, about your parents, para a sua casa, about your household, para o seu ministério. about your ministry. Eu quero que você viva I isso. want you to experience Mas this. há algo que não depende somente de mim. But there's something that doesn't just, this is God speaking, there's something that doesn't just depend upon me. Há algo na aliança que é a sua parte. There's something that you need to do, it's your part to do. É você que tem que fazer. You need to do it. Nós vemos isso em muitos lugares da Bíblia. We see this in many places in the Bible. O primeiro milagre que Jesus fez em Caná da The Galileia, first miracle that Jesus did in Cana, ele manda alguns homens encherem vasilhas de água. he tells some to fill pots of water. E, Yeah, potes, yes. clay pots. I E can't depois ele transforma água em vinho. And then he transforms the water into wine. O que era mais fácil, transformar água em vinho ou ir com a vasilha e encher de água? What was easier to do? Transform the water into wine, Ou encher uma vasilha de água? or just fill the things with water? Naturalmente é muito mais fácil encher uma vasilha de água. It's easier just to fill the pots with water. Agora, crer que água vai ser transformada em vinho é muito mais difícil. To believe that water is going to be transformed into wine is a lot more difficult. O que Jesus estava falando ali era: faça o que você pode, Jesus saying at that moment, do what you can, e eu farei o que você não and I'll pode. do what you cannot. O impossível eu farei. The impossible I will do. Eu abrirei o Mar Vermelho. I will open the Red Sea. Eu abrirei o Rio I'll Jordão. open the River Jordan. Eu darei vitória a vocês. I'll give you victory. Mas vocês precisam se posicionar. But you need to position yourselves. Você precisa fazer a sua parte. You need to do your part. E esse posicionamento daquela nação And the position of this nation era somente um sinal was, para eles, was a sign for them. que dizia: nós somos um povo reservado para Deus. Okay. tá falando de circuncisão. O sinal, a circuncisão era The um sinal. circumcision was a sign that they were a people that were set apart for God. Era somente um símbolo, um sinal, uma marca para toda It was just aquele a povo. symbol or a mark for that particular generation, for the people that they belonged to God. Um sinal da aliança de Deus com Abraão. A sign of the covenant that God established with Abraham and his descendants. No Novo Testamento, In the New Testament, nós vemos que esse sinal é outro. we see that this sign was different. Romanos capítulo 2 fala sobre isso. Romans 2 speaks about this. Colossenses capítulo 2 fala sobre isso. Colossians 2 speaks about this. O pastor Robert está ministrando para nós em Colossenses e no capítulo 2. Pastor Robert is ministering in Colossians and going into chapter 2. Nós vamos ver que essa marca agora para nós é diferente do povo de Israel. We're going to see that this sign for us is different to the people of Israel. O apóstolo Paulo diz: em Jesus Cristo Paul said in Jesus Christ, vocês foram circuncidados, you were circumcised, não por intermédio de mãos, not by human hands, mas não na sua carne, not in your flesh, mas na cirurgia de Cristo, but in the circumcision that's in Christ, na morte de Cristo. through the death of Christ. E no verso 12 ele diz: tendo sido And in verse 2 he says, Continua. Sepultado com ele no batismo, having been buried with him in baptism, no qual foste com Cristo ressuscitado. you were raised to life with him. O apóstolo Paulo está dizendo que o sinal da nosso compromisso com Deus hoje The Bible is telling us that the sign of our commitment with God today é o batismo. is baptism. É a declaração pública de que arrependemos dos It's pecados a public declaration that we've repented of our e sins declaramos que só através de Jesus Cristo somos salvos. and that only through Jesus Christ we are saved. Esse é o sinal da nova aliança. This is the sign of the new covenant, if you like. E a ceia do Senhor And the Lord's Supper é um símbolo da nova aliança. is also a symbol of the new covenant. Nós ceiamos dizendo: aquele com quem temos uma aliança We participate and we're saying that the one that we have a covenant with voltará para habitar eternamente e habitaremos eternamente com ele. we'll remember, but that he will come back for us and we'll live eternally with him. O batismo é um sinal. The baptism is a sign, a A mark. circuncisão era um sinal. Like circumcision was a sign. Mas Deus diz: há algo que vocês precisam But fazer. God said there's something you need to do.
E eu quero pular as divisões. Não tem problema, pode falar isso. Okay, so I want to skip some of my Especialmente por Message. conta do tempo. because of the time, E eu quero que você pense a respeito disso. because I want you to think about this. Chegou o tempo de conquistar. The time has arrived to conquer something. Todo aquele povo de Israel estava a cerca de 2 milhas de Jericó. So all those people, as they crossed over, they were about 2 miles away from Jericho. Eles estavam muito próximo de tomar posse de uma das cidades mais poderosas da época. They were very close to taking possession of one of the most powerful cities. Mas Deus time. diz, pare aqui um momento. But God says, stop here a moment. Tome uma posição I want you to take responsibility. e fique aqui até ser curado. And I want you to be circumcised and then stay until you're healed. E então nós vemos que eles ficaram, no verso 8 nós vemos que eles ficaram parados naquele lugar. So we see that the people in verse 8 stay until they're healed. No verso de número 9 nós vemos que a identidade daquele povo é restaurada. And we see in verse 9 that the identity of that people is restored. O pastor Robert vai ler para nós o verso 8 e o verso 9. Pastor Rob's going to read verse 8 and 9. And after the whole nation had been circumcised, they remained where they were in camp until they were healed. Then the Lord said to Joshua, "Today I have rolled away the reproach of Egypt from you, so the place has been called Gilgal to this day." É interessante que eles não puderam avançar até fazer a cirurgia It's interesting that they couldn't advance until they'd been circumcised, e serem curados daquilo. and until they'd healed from that. Mas o verso de número 9 But verse 9 diz que naquele dia tells us that day o Senhor removeu deles, God removed the reproach removeu de toda aquela geração from that generation, reproach of Egypt. isso, Yeah. a vergonha, Yeah, the shame a vergonha de serem the escravos. shame of being slaves. Remove deles, remove do coração deles a vergonha da escravidão. To remove from their hearts the shame of being slaves. O Senhor cura aquele povo God heals his people e dá uma nova identidade para and eles. gives them a new identity. A identidade do povo da promessa. Identity of the people of the promise. Agora eles têm um sinal, Now they've got the mark. agora eles têm a misericórdia de Deus. Now they have the mercy of God. O pastor Robert falou, vocês ouviram nos louvores sobre a misericórdia de Deus, Pastor Robert mentioned that how we sang about the mercy of God today. mas a misericórdia de Deus, But the mercy of God, a Bíblia diz que é a causa de não sermos consumidos, it tells us that the mercy of God is the reason we're not consumed. mas não deve gerar em nós uma But irresponsabilidade. that shouldn't make us irresponsible. A misericórdia de Deus não quer dizer que está tudo bem. The mercy of God doesn't mean to say, oh, everything's all right with us. Na grande maioria das vezes, Many of us, many times, a graça e a misericórdia de Deus the grace and the mercy of God, é um convite ao arrependimento. it's an invitation to repent, É um convite à mudança de vida. an invitation to change our lives. A misericórdia faz com que Deus não nos puna de muito comportamento. The mercy of God, it kind of means that He doesn't punish us for the way that we deserve. A graça de Deus nos dá coisas que não merecemos. The grace of God gives us favor and things that we don't deserve as well. The Mas há blessings. convite constante do Senhor dizendo: But there's always an invitation from the Lord avalie a sua vida, that's telling us, look at your life, avalie o seu comportamento, look at your behavior, avalie os sites que você está visitando na internet, look at the sites that you're looking at on the internet, avalie a maneira como você está se comportando, look at the way that you're behaving, avalie a maneira como você está lidando com os recursos financeiros que eu estou te dando. look at the way that you're administering the financial resources that I'm giving to you. Sabe, eu não sei em relação a vocês. Okay. Eu não consigo saber como está o seu coração. I don't know how your heart is, Mas eu sei que todas as vezes que eu vejo essa pedra na rua, but I know that every time that I see this stone in the street or whatever, é um confronto do Senhor para a minha vida, it's a confrontation of the Lord when He confronts me. dizendo: Júnior, avalie o seu comportamento. And He says to me, Junior, look at your life, look at your behavior.
Você está tratando a sua esposa como deveria tratar? Are you treating your wife the way that you should be treating her? Você está educando seus filhos como eu te chamei para educar? Are you educating your children the way that I have told you to educate them? Você está lidando com as suas finanças como eu te chamei para lidar? Are you dealing with your finances in the way that I have told you that you need to? Você está sendo fiel aos dízimos e ofertas daquilo que eu te concedi para administrar? Are you giving your tithes and your offerings the way that I have instructed you to? Você está lidando com as outras pessoas da maneira como eu te chamei para lidar? Are you treating other people the same way that I've told you that you need to treat others? Porque se você não estiver fazendo isso, Because if you're not doing this, você não poderá se apropriar de tudo aquilo que eu te prometi. you're not going to be able to receive everything that I've promised for E you. não porque eu não tenho poder para fazer, Not because I don't have the power to give it, mas porque você não quer se posicionar para tomar but posse. because you're not willing to change so that you can receive everything I've promised. E eu quero concluir essa mensagem And I want to conclude this message te convidando a fechar os seus olhos, by inviting you to close your a eyes, curvar a sua cabeça aí onde você to está bow your heads where you're at, e permitir que o Espírito Santo and permit that the Holy Spirit fale ao seu coração speaks into your heart e traga à sua memória and brings to memory se há posicionamentos que você precisa tomar. the things that you need to change, where you need to change in life. A Bíblia nos diz no livro de The Eclesiastes Bible says in Ecclesiastes que há pessoas que fazem promessas diante de Deus that there are people that make promises before God's vows e dizem: Deus, se o Senhor abençoar algo na minha vida, and say, if God will bless certain things in my life, eu vou viver de forma diferente. I'm going to change. Eu vou tomar decisões diferentes. I'm going to take other decisions. Fazem promessas ao Senhor, They make promises to the Lord, mas não cumprem essas but promessas. never fulfill those promises. Eu quero que você pense sobre os seus relacionamentos. I want you to think about your relationships. Será que é alguém que te machucou Do profundamente? you think that maybe somebody has really hurt you? Alguém que te traiu, que te enganou, Somebody that's betrayed you or deceived you, que te causou um mal muito grande? that caused you a lot of pain? Alguém, quem sabe, na sua família, Maybe somebody in your family, um amigo, um sócio, a friend or a partner. alguém que te traiu de uma forma que você não poderia imaginar. Somebody that has betrayed you in a way that you could never have imagined. Alguém que você amava demais, te feriu Somebody profundamente. that you loved so much but has hurt you so E isso much. trouxe muita dor no seu And this has coração. brought a lot of pain into your E heart. quem sabe mágoas na sua alma. And maybe bitterness in your soul. E quem sabe você está com um relacionamento rompido com essa pessoa. Maybe that relationship now has been ruptured, severed. Você não fala mais com You ela. don't speak with that person anymore. E você diz: mas isso não me atrapalha porque eu não me encontro mais com essa pessoa. And you say to yourself, oh, it doesn't really matter because I don't ever see this person. Mas há um lugar onde nós nos encontramos e você se encontra com essa pessoa. But there's a place where you will meet this person. É no coração de Deus. Oh, okay. There is a place where God is aware. It's in His heart. He's aware of it. Na presença do Senhor. In the presence of God. Como está a sua vida familiar? How is your family life? Como está o seu relacionamento familiar? How is your relationship with the family? Com seu cônjuge, With your partner, with com seus pais, seus filhos? with your parents, your children? Como está a sua vida financeira? How is your financial life? Será que você pegou algo e está devendo para alguém e não consegue pagar? Maybe you've taken money and you owe somebody something you're not able to pay back, or you're not paying it back. Deus disse para aquele povo de Israel: vocês não podem God said conquistar. to that people of Israel, you cannot advance. Vocês não são capazes de vencer o exército inimigo. You're not able to overcome your enemies, Mas eu sou capaz de dar vitória a but vocês. I'm able to give you victory. Porém, hoje é dia de tratar sua pendência. But today you need to put things right. Quero te fazer uma última pergunta. I want to ask you one more thing. Como está a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus? How is your relationship, your communion with the Holy Spirit of God? A grande pergunta dessa manhã é: será que existe alguma pendência em sua vida? The great question this morning for each one of us is there anything that we need to put right in our lives this morning?
que está te impedindo de tomar posse da promessa? that is hindering us from taking possession of all that God has for us? A Bíblia diz que depois que o Senhor os curou, Oh, the Bible says that after God had healed them, eles deram o nome daquele lugar de Gilgal, they gave the name of the place Gilgal, o lugar de cura, de mudança, de nova identidade place of healing, of change, of a new identity, e de posicionamento diante de and Deus. a new posture before God. Eu quero orar por você I essa want to manhã, pray with you, mas nós precisamos nos posicionar. but we need to put ourselves right, Há algo que só você pode fazer. that only you can do. É interessante que Deus falou para Josué circuncidar o povo. Interesting that God instructed Joshua to circumcise the people. Provavelmente só Josué e Caleb de todo aquele povo já tinha sido circuncidado. Maybe only Joshua and Caleb of all those people, Porque only they were todos os circumcised. homens morreram no deserto. So all the other from this generation had died in the desert. E agora aqueles que nasceram And ainda now não those who tinham. had been born in the desert hadn't been circumcised. Josué não precisava ser circuncidado, Joshua didn't need to be. mas Deus usou Josué para instruir alguém. But God used Joshua to instruct the others. Eu sinto que tem pessoas aqui essa manhã que Deus já usou alguém para te instruir, I feel this morning that God has used maybe other people to instruct you, mas você ainda não aceitou essa instrução but you haven't accepted this instruction e yet. não se posicionou diante You dela. haven't responded to it E yet. Deus está te dizendo essa manhã, And God is saying this morning, trate a sua pendência, sort this out, this unresolved issue. se posicione diante da minha presença Come before my presence, e tome posse daquilo que eu tenho para a sua vida. and then take possession of everything that I have for your life. Espírito Santo de Deus, Holy Spirit of God, nós te agradecemos por essa manhã. we thank you for this morning. Obrigado pela história de Josué capítulo 5. Thank you for the story that's related to us in Joshua chapter 5. Obrigado porque o Senhor nos mostra nessa passagem Thank you that you show us in this passage que muitas vezes o Senhor não permite que tomemos posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu, that many times, Lord, you do not allow us to possess everything you have for us. não porque o Senhor não seja bom, Not because you're not good, não porque o Senhor não deseja que tomemos posse, not because you don't desire to, mas porque precisamos nos posicionar diante do Senhor, but because we need to put our lives right before you, assumir um compromisso. and to assume a commitment. Ajude a tua igreja que está aqui essa manhã, Help your church this morning, os here, teus Lord. filhos que o Senhor trouxe aqui essa manhã, Sons and daughters that the Lord has brought here this a morning, ouvirem a voz do teu Espírito Santo to hear the voice of the Holy e Spirit, tomar um posicionamento essa manhã. and to put things right this E morning. que se houver pendências nas vidas dos teus And filhos, if there are any unresolved issues, Lord, in the lives of your eles children, possam decidir essa manhã, that they may take a decision this morning mudar essa situação, to change this situation, abandonar essa to situação, abandon this wrong situation, ter um novo comportamento e um compromisso radical contigo, and to have a new behavior and a new commitment with you, a radical commitment, para que não somente vejam a promessa, that they don't just see the promise, para que não somente estejam diante da promessa, that they don't just almost reach the promise, mas para que eles tomem posse de toda a but promessa, they're able to possess the promise, para que eles conquistem aquilo que o Senhor tem preparado para that nós. they're able to receive everything that the Lord has prepared for Senhor, us. faça isso com essa igreja. Lord, would you do this morning in your church? Faça isso com cada família aqui essa Do this in manhã. every family, Lord, this morning. Faça deste lugar um novo Gilgal, Lord, make this a new Gilgal in this place, um Lord. lugar de aliança, A place of covenant, um lugar de cura, a place of healing, um lugar de a libertação. place of freedom and Senhor, deliverance. nós sabemos que houve dor naquele dia, Lord, we know there was pain in those people. houve cortes naquele There were dia, cuts on that day. houve sangue derramado, There was- choro naquele There was dia. blood spilled on that day, and there was crying in pain. Mas houve graça e mudança de But there posicionamento. was great grace, Lord, and change of Faça isso essa behavior. manhã, Senhor.
do this in this Que place possamos today, Lord. chorar na tua presença. That we might cry in your Nos presence. quebrantar diante da tua That we presença. might be broken in your E presence. tomarmos posse daquilo que o Senhor tem. Lord, and to be able to take possession of everything the Lord has. Faça isso com a tua igreja, Senhor, aqui nesse bairro. Do this in your church in this area, Em Lord. Kings Winford. In Kings Winford, Em Dudley. in Dudley, Faça isso na Inglaterra. in England. Cura a tua igreja. Heal your church, Lord. Restaura a tua igreja. Restore your Que church, aqueles Lord. que te temem That all those that possam se fear you posicionar might be able to e position tomar themselves posse dessa terra. to receive everything that you Porque o have. Senhor tem promessas sobre a tua Because igreja. you have promises for your Que a church. porta do inferno não prevaleceriam contra The ela. gates of Hades will not Por prevail isso, against Senhor, que it. nós possamos marchar That we might be able to march. e arrancar os nossos filhos, We might be able to save our os children, parentes our relatives que estão distante da tua that presença. are far from you in your E presence. que eles possam voltar com joelhos quebrantados diante de ti. That they might come and humble themselves before your presence. Coração quebrantados na tua presença. With broken hearts in your presence. Ajude-nos, Senhor, a nos posicionar Help us, Lord, to position para ourselves vivermos a tua to promessa. live in your promises. Ajude-nos a tratarmos Help us to deal with ourselves. para tomarmos posse daquilo que o Senhor Position ourselves to tem para cada receive de everything nós. you have for us. Em nome de Jesus. In the name of É o que Jesus. eu peço e agradeço. I thank you and praise Amém, you. Senhor. Amém. 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 Enquanto eu estava orando, When I was praying, eu lembrei de uma história. I remembered a story. Havia uma líder da intercessão na nossa igreja em Osasco, There was a leader of the intercession group in our church in Osasco, uma mulher de Brazil, muita oração. a woman who was prayed a lot. O nome dela era Marlene. And a lady called Marlene, Ela tinha 2 filhos. she got 2 children. E o filho mais velho, ele se sentia diferente dela e do irmão. And the eldest one felt much different to her, Dela e do irmão, da mãe e do irmão, In que sentido? fisicamente. He felt he was different physically from his okay, I understand. Porque His ele- mother and his Porque his ele era brother. filho adotivo, mas não sabia. Oh, because he was an adopted child and he didn't know. E muitas vezes ele perguntou para ela se ele era adotivo e ela dizia que não. And many times he'd ask his mother if he was adopted and she used to say no, Porque no documento já estava no nome dela. because her name was on the document. E esse adolescente cresceu lá na igreja. Yeah, and this adolescent grew in the church. E quando chegou a fase do exército, com 18 anos, ele foi para o exército. And when his time came to serve, they have national service. E, He went to the army. e ele se afastou das coisas do Senhor. And he kind of went far away from God. E quando ele estava com 19 anos, 2 anos longe da presença do Senhor, And when he was about 19, he'd gone away from the Lord about 2 years a prior. Marlene estava orando, jejuando, e ela A mãe, veio né? pedir conselho, a mãe. Yeah, his mother began to pray and fast, and she came and asked for some advice. E nós conversamos, ela contou como ela estava triste de ver o filho dela longe do Senhor. And we were talking, and she was saying how she was really sad to see her child, her son, E eu far from God. comecei a orar com ela, e enquanto nós estávamos orando, And I began to pray with her, and when I was praying, o Espírito Santo falou muito forte ao meu the coração. Holy Spirit really speaks strongly in my heart. Há uma pendência dela com o filho. There's an unresolved issue between her and her son. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor, a vontade The do Bible Senhor. says that sin makes a barrier between us and God. E então o Espírito Santo falou ao meu coração, há uma mentira que ela contou, So the Holy Spirit said to me, she's told him a lie, que ela precisa mudar isso. that she needs to change this and put this right. Queridos, vocês sabiam que a Bíblia diz que a maneira como nós homens tratamos as nossas esposas Do you know, friends, that the Bible says that the way that we men treat podem fazer com que as partners, nossas orações não sejam ouvidas por our Deus? wives can disrupt the responses of God, the way that He responds. O apóstolo Paulo diz que a oração de muitos homens não são ouvidas pela maneira como você trata a sua esposa. Yeah, the Bible says that God doesn't respond to our prayers very often because of the way that we men treat our women.
Há muitas coisas que parecem bloquear a nossa oração. The things that it seems that block out the answer to our E o prayers. Espírito Santo trouxe ao meu coração, eu quero abençoar essa família, mas há um posicionamento que ela tem que tomar. The Holy Spirit said to me, God was saying, I want to bless this family, but she needs to do something first. E eu falei isso com ela e ela disse, pastor, eu não posso falar com ele porque ele vai ficar com mais ódio e aí que ele não vem mais. And so I said Para this to her. Jesus. Yeah, I said this to her, and she said, Pastor, I can't tell him because he's going to get really angry. He's going to hate me even more. É loucura o que você está dizendo, It's pastor. crazy what you're Eu telling não me. posso fazer isso. I can't do that. Como eu vou fazer isso? How am I going to tell him? Aí nós oramos de novo e o Senhor me deu uma estratégia. And we began to pray again, and God gave me a strategy. Eu falei com ela, você vai escrever numa carta tudo o que você gostaria de dizer para ele. And I said to her, you're going to write down in a letter everything that you need to say to him. Porque provavelmente na hora que você for falar, ele não vai querer te ouvir. Because maybe, if you try to speak to him, he's not going to want to hear you. E ela escreveu 3 folhas de papel, tudo. But she wrote it down in 3 pieces of paper. Ela contou toda a história e como ela o amava profundamente. She wrote down all of his story, but also stressed how much she loved him. E então chegou o dia dela contar pessoalmente para o filho. And so the day came when she was going to speak to her son Eles foram face to face. na nossa casa, não sei se a Michelle lembra, eles foram na sala da nossa They casa. went into the living room in our house. E ela disse diante dele, filho, há algo muito especial que eu preciso te dizer. And she said to him, there's something very special I need to say. Mas antes de eu te falar, eu quero que você faça uma promessa para mim. But before I tell you, I want you to make a promise to me. Independente do que eu te falar, eu quero que você pegue essa carta Regardless of what I say, I want you to get this letter. e prometa que você vai guardar ela com você. And I want you to promise that you'll keep this E letter. você vai ler toda essa carta. And you'll read all of this letter. Independente do que você ouvir, você vai ler isso depois. Regardless of what you're going to hear, I want you to read this letter. E ele disse, eu prometo. And he says, I promise. E guardou no And bolso. he put it in his pocket. E então ela começou a falar com ele And so she began to speak to sobre him como ela o adotou. about how she had adopted him. E naquele momento ela já estava chorando, ele ficou enfurecido. And at that moment, she was crying and he was furious. E ele não ouviu mais e saiu correndo da minha And he casa. didn't want to hear anymore, and he ran out of my house. Ele estava com uns 20 anos e já estava se envolvendo com drogas. He was about 20 years old and just started getting involved with drugs. E ele saiu correndo, foi direto para a casa dela, And he ran straight to her house. pegou to as his mother's. roupas que ainda estavam na casa dela e foi embora. Got all of his clothes that he'd left in his mother's house Levou together and as left. roupas da casa da mãe para a casa de amigos Took his clothes to another friend's house e voltou para o exército porque ele estava dormindo durante a semana no exército. and went back to the barracks because he was sleeping obviously in the barracks during the week. Ele ficou 2 semanas sem falar com a mãe. And about 2 weeks he never spoke to his mother. E depois de 2 semanas ele foi até a casa da mãe, And chorando. after 2 weeks he went back to his mother's house crying. E ele disse, mãe, eu li essa carta várias vezes. And he said, Mom, I've read this letter various E eu times. estava com muito ódio da senhora. And I was really angry with you. Mas hoje eu vejo que Deus te concedeu como minha mãe. But today I can Me see deu como minha mãe. that God gave you to be my mom. Eu te perdoo por ter escondido isso de mim. I forgive you for hiding that from me. E eu quero te agradecer pelo amor que você teve comigo. And I want to thank you for all the love that you have for me. Essa carta foi um canal de Deus para meu coração. This letter was a channel of God to my heart. Por pior que pareça, As bad as it seems, a verdade daquilo que temos que dizer. Por mais difícil que seja falar a verdade. as difficult as it is to say the truth, Por pior que possa parecer o cenário, as bad as it might seem, não há nada melhor do que estar correto diante da presença do Senhor. there's nothing better than being in the right place before God. Aquela mulher precisava remover a mentira de dentro de casa, That woman needed to remove that lie para que toda a graça de Deus fosse superabundante sobre so aquela that all of família. the grace of God might come upon that situation. Upon them. Remova o que tiver que remover. So whatever you need to remove, Confesse o que tiver que confess confessar. what you need to confess. Arranque o que tiver que arrancar, Remove what you need to remove para que as bênçãos de Deus se cumprem sobre o seu lar. so that the blessings of God might come upon your life. Que Deus te abençoe poderosamente. May God bless you powerfully. Amen.
Wow. Let's just close our eyes one more time. How are you going to respond? What has God said to you this morning? Hopefully you've understood, got the gist. But how will you respond this morning? I'm not going to ask anybody to come forward, because I think all of us, we all need to respond in our own way. I don't know all your life, you don't know all mine, but God does. Father, we don't just want to move on this morning because you've spoken such a powerful word, Father. And I believe, Lord, that you have applied this word to all of our lives. You have highlighted the things that we need to change before we advance. Help us not to misinterpret, Lord, blessings as approval. Lord, we bring our hearts and our lives before you today. Help us to take the right decisions, to truly repent, and to receive all that you have for us. In Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God. Pastor Jules, thank you very much. Our vision is to be a worshipping community at the heart of Kings Winford. Where every home is an expression of the kingdom. And every believer a disciple of the King. Our mission is to be obedient to the Great Commission. Through the faithful proclamation of the gospel. And developing, equipping and sending of disciples. Welcome to Kings Winford Christian Center.